paz do Senhor Jesus esteja no seu coração no dia de hoje. Eu quero meditar mais um pouquinho com você no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eu quero ler a partir do versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Todo, pois, aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós vemos aqui Jesus falando sobre duas casas, sobre duas construções. E é aqui que eu quero meditar com vocês no dia de hoje. Sobre essas duas casas. Uma que foi construída sobre a rocha, o alicerce estava sobre a rocha. Agora a outra foi construída sobre a areia. E o que eu acho interessante aqui, meus amados e minhas amadas, que as duas casas, uma na rocha e outra na areia, as duas casas enfrentaram as mesmas tempestades. Porque desceu a chuva, correu os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa. O versículo 25. E no versículo 27 vai dizer a mesma coisa. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. A única diferença é no final do versículo. O final do versículo da casa que foi construída na rocha fala assim: e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Já a outra casa diz assim: e combateu aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Então nós estamos vivendo nos dias que estamos vivendo hoje, dias difíceis. Muitas das vezes muitos podem perguntar assim: mas por que está acontecendo tudo isso? Eu estou servindo ao Senhor, eu sou fiel a Ele, e por que acontece tudo isso? As duas casas passaram enfrentaram os mesmos tipos de problemas. O vento soprou para a casa que estava na rocha? Soprou. O vento soprou para a casa que estava na areia? Soprou. Mas qual foi a diferença? A que estava na rocha aguentou a tempestade, aguentou os ventos, aguentou a chuva, aguentou ali os rios que correram ali, as enchentes, mas ela permaneceu firme. Agora o mesmo tipo de problema, aquela casa que foi construída sobre a areia também, só que é ali que aconteceu, ela não resistiu. Então o que eu quero trazer em rápidas palavras para a nossa meditação no dia de hoje. Nós passamos os mesmos tipos de problemas, queridos. A porta de emprego fecha para qualquer um. A doença vem para todos. A morte bate na porta de todos. Mas a diferença é quando nós estamos construindo as nossas bases na rocha. Jesus falou que aquele que escuta as palavras dele e pratica, nós somos comparados ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, nós vamos enfrentar tempestades. Nós vamos enfrentar ventos. Os rios, as enchentes pode também nos atingir, mas nós temos uma diferença. A nossa fé está alicerçada na rocha. E quem é a rocha? É Jesus. Então, não fique esperando só momentos de felicidade. Não, eu não posso conformar com problema, não posso conformar com luta, não posso conformar com dificuldades. Por que não? Jesus mostra aqui. A mesma tempestade que atingiu uma casa, atingiu a outra. A diferença era o alicerce, queridos. Isso precisa ser a diferença na minha vida e na tua. Em quem você tem alicerçado? Em quem você tem posto a sua confiança? Em Deus? Em Deus isso precisa ser a nossa confiança. Sabe por quê? Quando vier a chuva, quando vier os ventos, quando vier a tempestade, nada vai derrubar a nossa casa. A nossa família precisa estar alicerçada na rocha. Então, eu te convido no dia de hoje a meditar esta palavra. Aonde você construiu a sua casa espiritual,
Aonde você construiu a sua casa, que aqui nós podemos chamar de família também. A sua família está alicerçada sobre a rocha. Você tem alicerces firmados aqui, ó, na palavra do Senhor. Porque somente aqui, queridos, quando nós somos alicerçados, nós encontramos a força para nós existirmos. Os vendavais é da nossa força, mas é quando nós estamos com nossos alicerces na rocha. Aonde você tem colocado os alicerces da sua família? Aonde você tem colocado os alicerces do seu casamento? Aonde você tem colocado os alicerces da construção da sua casa, da sua vida espiritual? Está na rocha ou está na areia? Porque construir na areia é tão fácil, né? Nós vemos que para construir na rocha dava muito trabalho. Ele teve que quebrar essas pedras, alicerçar, fazer um alicerce sólido para aguentar, porque ele sabia que a tempestade iria chegar. Mas o outro construtor não quis ter trabalho. E muitas das vezes acontece isso, né? Nos nossos dias de hoje. Não queremos ter trabalho, mas vamos construir, queridos. O nosso alicerce aqui, que nós precisamos construir, precisa estar na rocha, firmado na rocha. Porque Jesus mesmo falou, quando nós escutamos a palavra do Senhor, colocamos em prática. O que Jesus nos ensinou para nós colocarmos em prática? É confiar no Senhor, é adorá-lo de todo o nosso coração, é servir somente a Ele. Nós fazendo assim, a nossa casa vai aguentar. Pode vir as enchentes, pode vir os vendavais, pode vir os temporais, mas a nossa casa não vai cair. Estamos passando dificuldades, passando momentos difíceis, mas nossa casa precisa estar na rocha. Olhe comigo neste momento. Onde está a sua casa tem sido construída? Feche os seus olhos comigo e vamos orar agora. Senhor Jesus, nós meditamos nessa passagem tão gloriosa. Senhor, e agora nós meditamos para as nossas vidas. Que isso seja, Senhor, uma lição para o nosso dia de hoje. Aonde estamos construindo os nossos alicerces? Quando estamos firmados em Ti, firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Aí pode vir os ventos, a tempestade que nós existimos. Mas se nós construirmos na areia, a nossa queda vai ser fatal. Ajuda cada um de nós, Senhor. Meu Deus, ajuda esses que vão ouvir esta palavra. Se porventura eles estão se sentindo que a sua construção, a sua casa, a sua família, as suas bases estão sendo abaladas, que eles possam firmar na rocha, que é o Senhor Jesus. É a nossa oração. É o que nós te pedimos e te louvamos. Meus queridos e minhas queridas, sejam abençoados no dia de hoje. Construa os alicerces da sua casa, do seu relacionamento familiar, sobre a rocha, viu? Nenhum vento vai destruir o seu casamento. Nenhum vento vai destruir essa alegria na sua casa, se você construir na rocha, que é Jesus. Receba a bênção de Deus aí na sua vida, no nome de Jesus. Amém, meus queridos. Deus abençoe cada um.